Então vamos lá, né? Então a gente vai ver um exemplozinho aqui, né, de como a gente faz para poder simplesmente fazer a identificação de uma cônica, né, através de uma equação quadrática. Então o primeiro passo que a gente tem para fazer é transformar essa equação quadrática, né, para sua forma matricial. Como que a gente faz isso? Basicamente a gente tem uma representação genérica, né, de equações quadráticas que regem basicamente o seguinte: a gente vai ter sempre um coeficiente A que vai multiplicar, né, o x quadrado, né, para essa equação dessa forma como que ela está descrita aqui, mais um coeficiente B y ao quadrado, mais 2 vezes um coeficiente C xy. Por que 2 vezes? Porque basicamente a gente teria que fazer xy, um coeficiente C xy e um coeficiente D, um outro coeficiente, onde a gente, né, basicamente teria yx. Como a gente tem ele duas vezes, né, porque a gente, né, a multiplicação é comutativa, então por isso 2 vezes C xy mais coeficiente D x mais coeficiente y mais f, termo independente, igual a zero. Então essa é a forma genérica de uma equação quadrática. Quando a gente simplesmente pega essa equação quadrática e joga ela para a forma matricial, ela basicamente vai ter isso aqui. Ela vai ser descrita dessa forma. A gente vai ter então x, y, né, que vai multiplicar, né, uma matriz dessa forma aqui, onde esse termo, ou esse coeficiente A do x quadrado, ele vai estar presente aqui no termo A1, e o coeficiente B, ele vai estar presente aqui no elemento 2, 2, né? Então, basicamente, na diagonal principal, a gente tem os termos que estão elevados ao expoente 2. E aqui, ó, né, na diagonal secundária, basicamente ficaria o nosso coeficiente C. Porém, a gente tem que lembrar, como ele aparece duas vezes, ele precisa ser dividido por 2. Então, C dividido por 2. E isso multiplica, né, x e y. Né, para que esses termos eles fiquem, né, para que a gente tenha uma função quadrática, a gente precisa pegar, né, e fazer a multiplicação pela transposta, né, dos termos que a gente tem aqui, o termo x e y. Então isso aqui basicamente é a mesma coisa que eu me referi, x e y transposto, né, ou, né, a transposta de x y, né, não faz diferença aqui em função da, né, mas a matriz, né, que eu posso chamar essa matriz aqui, por exemplo, de matriz, né, matriz com um valor qualquer, matriz M, né, a matriz M vezes o nosso termozinho aqui, né, a transposta seria essa, na verdade, né, vezes x y. Acabei errando aqui, perdão. Então, basicamente, a gente precisa encontrar então esse termo aqui, essa matriz. Como no nosso exemplo aqui a gente já tem essa definição, né, a gente simplesmente pode utilizar a ideia de simplesmente pegar os termos dos coeficientes e utilizar aqui para encontrar a nossa matriz, né, essa forma matricial. Então, basicamente, a matriz ficaria dessa forma aqui, né? A matriz, essa matriz aqui eu vou chamá-la de matriz M. A matriz M aqui então ficaria basicamente desse jeito, né? Onde o termo 1 ele seria simplesmente o coeficiente do x quadrado, que no caso aqui é 5. O termo 2, 2 seria o coeficiente do y quadrado, que a gente viu ali que é 8. E o termo 1, 2
e 2, 1, ele basicamente vai ser o seu coeficiente que acompanha o xy dividido por 2. Então, menos 4, que é o termo que está, né, que é o coeficiente do xy, dividido por 2, a gente teria menos 2 e menos 2.